Graças a Deus, chegamos no momento da palavra. E cada vez que eu tenho com essa responsabilidade, nesses 24 anos, como membro desta igreja, e também à frente como líder e liderança, e sempre com essa responsabilidade, eu vejo Deus, o seu amor, a sua graça, sempre nos atraindo para si. Ele é um Deus de misericórdia. Você está aqui nesta noite, não é por acaso. Tenho certeza que Deus ele vai continuar falando com você. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador. Então, ele tem promessa na minha e na sua vida. Vamos nos firmar. Eu, particularmente, eu gosto da Bíblia no completo, mas me chama muita atenção os salmos de Davi, pela figura de que foi Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Observe que o tema do nosso tema é uma igreja, da nossa igreja de aniversário, é uma igreja segundo o coração de Deus. E Davi era esse homem segundo o coração de Deus. Mas por ser ele um homem segundo o coração de Deus, ele tinha naturalmente suas falhas. Mesmo assim, Deus olhou, chamou, trouxe ele e deu a ele uma posição. E esse homem, além de ser um homem segundo o coração de Deus, ele chegou a ser rei de Israel, um dos reis mais operosos, trabalhou muito, um dos maiores conquistadores de Israel. Tudo que Salomão produziu, filho dele, foi através desse homem que ele deixou preparado. Ele tinha até interesse, ele falou com os profetas, de construir uma casa para Deus, dar o melhor para Deus. E Deus disse ao profeta que não, que ele derramou muito sangue. Deus tinha consciência do que ele fez. Ele matou muitos filisteus, inclusive aquele bem grandão, né? Ele matou e era um matador mesmo, e uma pessoa que trabalhava num tempo de guerra. Israel vivia em guerra e Davi, ele sempre na frente ali, por 40 anos, muito trabalho. Mas uma coisa também que nos chama a atenção é que Davi, ele era um poeta. Já pensou a sensibilidade de um poeta? O homem guerreiro, mas ele fazia poesia. Era usado por Deus. Ele tocava o belemita, tocava e tocava bem. Ele chegou a ser convidado para fazer parte da corte do rei. E ele era um homem que tinha a presença de Deus na vida dele. E quando ele começava a tocar, quem lembra dessa passagem? O espírito atormentador que tinha no rei Saul saía. E Davi ali foi chamado, mas ele nem sabia que não só ficaria como aquele homem ali junto do rei, um tocador, mas ele seria o futuro rei de Israel. E Davi teve muitas conquistas. A gente vai ver nos salmos dele, conhecendo um pouquinho de Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem quebrantado, era um homem que, quando pecava, ele não colocava culpa em ninguém, ele assumia as suas culpas, e foi eu que pequei, eu pequei contra ti somente, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Nem precisava Deus dizer, e Davi fez o que era mal, ele já dizia, eu fiz o que é mal, pelo que tu serás puro no teu falar, e reto quando tu me julgares, porque eu sei quem eu sou. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E Deus se agrada da verdade. E ele sabia de tudo isso. E era um homem muito, assim, consciente das suas faltas, das suas fraquezas. E por incrível que pareça, Deus se agradava disso. Não é bom a gente chegar diante de Deus dizendo o que é, que faz, acontece. E até Deus nos usa para isso. É reconhecer que é o Senhor ao nosso lado. É Deus que nos ajuda a fazer. Mas eu quero pensar nesse salmo. O salmo de número 139 é um salmo onde Davi fala, revela da onisciência e da onipotência de Deus. E eu quero justificar por conta desse texto nesta noite. A gente está lendo com a igreja segundo o coração de Deus, Deus falando o tempo todo para aquelas igrejas, as 7 igrejas lá da Ásia. Eu conheço o quê? As tuas obras. Você tem certeza, você que está aqui, preste atenção, que Deus conhece você? Levanta a sua mão. Conhece profundamente. Ele conhece nossas motivações, Ele sabe quem nós somos. Antes da nossa mãe colocar o nome, tem um versículo, nossos pais, Ele colocou o quê? Sobrenome. Ele sempre está um passo muito além da gente, e Ele conhece nossos corações. E o Espírito Santo fala ao meu coração, Salmo número 139, e eu gostaria de compartilhar com você, a partir do verso 1. Vamos ler alguns versículos, e você deixará sua Bíblia aberta neste Salmo, onde Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu, ele compiliu, escreveu esse salmo, essa poesia,
falando sobre a grandeza do conhecimento de Deus sobre cada um de nós. Por exemplo, eu sinceramente, eu não sei como foi sua tarde de hoje. Ele sabe. Sinceramente, não sei como será a sua noite de hoje, pós-igreja, pós o culto, à noite. Ele sabe. Deus sabe de tudo de minhas vidas. E sabe o que vai acontecer. O Salmo fala de onisciência de Deus e do seu poder. Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Essa expressão, e conhece todos os meus caminhos. Vamos repetir? E conhece todos os meus caminhos. Mais uma vez. E conhece. Ainda, a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Deus conhece aquilo que a gente nem disse, mas pensou em dizer. Ana fez uma oração diferente, silenciosa. Ela movia os lábios. Lembra dessa passagem? O sacerdote ouviu alguma coisa? O sacerdote pensou que ela estava o quê? Tinha tomado um negócio antes de ir para a igreja. Chegou na igreja daquele jeito. Eu já vi pessoas embriagadas dentro da igreja, sem ser do Espírito Santo, embriagada mesmo. Eu já vi. E Ana não estava embriagada. Deus sabe de tudo sobre você. Você pode dizer ao seu irmão, talvez não conheça, ele vai entender. Diga assim: Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre mim. Ainda a palavra não chegou à minha língua. E tu, Senhor, conhece tudo. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. E ele faz uma pergunta que tem esse motivo de canções profundas. Prismas e outros grupos cantam. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Você sabia que tem gente que foge de Deus? Mas para onde eu vou fugir de Deus? Para onde eu vou me esconder da face de Deus? Veja que poesia linda. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus está presente em todo lugar. Deus está presente. A presença de Deus, somente a tua presença. Eles cantaram hoje o grupo, né? A tua presença, a tua presença, a tua presença. E Deus está presente em todo lugar. Ele diz que Deus está no profundo do abismo. Tem um autor de uma revista chamada Ultimato. Ele disse que lá no inferno, o Deus irado está atormentando aquele povo lá dentro, os espíritos malignos. Porque criaram a ideia que o diabo tem um trono e está atormentando todo mundo. Não, o diabo está atormentado. Quem vocês acham que atormenta lá todo mundo? Terrível coisa é cair na mão de quê? Deus vivo. Esse Deus de amor que a gente prega e é Deus de amor, é o Deus também que ira. E ele chega a dizer: a mim pertence a vingança. É o Deus que faz todas as coisas. Ele cria tudo. E aqui, numa forma poética, o texto diz que, se eu digo, no verso 11, dando um pulo, verso 11: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são o quê? Para ti, são as mesmas coisas. Certa vez, falando sobre a onisciência de Deus, eu vi um pregador, um teólogo, que nesse momento agora, nós estamos aqui. Deus está presente aqui, Deus está presente lá no Japão, sei lá onde tiver,
nessas guerras, os ucranianos que estão descobertos, escondidos, Deus está lá olhando para ele, a agonia dele, a igreja orando. E quando o homem pecou, Adão pecou, Eva, Deus está lá e não faz diferença desse espaço de tempo não. Ele é Deus, Ele é o eterno Deus. Ele é o eterno, não tem essa questão temporal para o Senhor. Um dia como 1000 anos. Ele sabe, Ele é o Deus de todas as coisas. Por isso que grande só tem um. Grande é Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. O homem, por mais firme que ele esteja, é pura vaidade, é pecador, é limitado. Deus é grande. Pode dizer a igreja essa expressão? Deus é grande. Grande é Deus. Aleluia. E aqui, meus irmãos, a poesia vai falando sobre essa grandiosidade do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, a sua mente voltada para cá. Não deixa o diabo, não deixa nada atrapalhar. Deus quer falar da sua grandeza para você. Ele é grande. E Ele pode muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Incline sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial. É o momento da ministração do Salmo de número 139. É a tua palavra, Pai. É o teu poder. Que fala de um Deus que é presente aqui, é presente ali, aleluia. É presente lá. No passado Ele conhece tudo. É o Deus do presente. E o Senhor também está no futuro. O futuro o Senhor conhece todas as coisas. O amanhã não chegou. E o Senhor já sabe de tudo, Pai. Aleluia. Deus amado, essa ciência, esse conhecimento nos assusta e nos assombra. Mas Tu és o Deus que conhece tudo, ó Pai. Ó Deus, no ventre de nossa mãe ali, o Senhor já sabia e tinha planos para nossas vidas, ó Pai. O Senhor, Pai, já tinha determinado tantas coisas para a minha vida e para a vida de cada um que está aqui. Tu és o Deus da eterna graça, o Deus da eterna misericórdia. Tu és o Deus que é bom. Tu és o Deus que cuida de cada um de nós. Tu és o Deus que Teus olhos nos viram quando ainda estávamos em substância informe. E a Tua palavra nos diz que no Teu livro foram escritos todos os nossos dias. Cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia, ó Pai. Ah, meu Deus, que Deus grande e poderoso. O Senhor já sabia da mensagem desta noite. O Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, nós não entendemos o porquê da palavra, mas a Tua palavra é poder, é transformação. O Senhor é grande, o Senhor pode operar e está operando maravilhas aqui neste lugar, ó Pai. Ah, Deus amado, como nós somos pequenos e Tu és o grande eu sou em nosso meio, ó Pai. Visita cada criança, cada jovem, cada adolescente. Visita esse Teu filho que entrou aqui, quem sabe com uma perturbação. E o Senhor, Pai, que conhece a nossa mente, conhece o que está lá no âmago. O Senhor sabe como entramos. Talvez até um sorriso no rosto. Talvez até um sinal que está tudo bem. Mas o Senhor sabe o que está acontecendo. A preocupação é o financeiro, é a família, é a saúde, é tantas coisas. Mas Tu és o Deus que proverá tudo a nossa vida, ó Pai. Tu és o Deus que conhece e pode mudar. Aleluia, segundo a Tua vontade, ó Pai. Aqui o salmista, ele se quebrantou diante da Tua grandeza. Ele reconheceu que não pode esconder do Senhor, não. A gente esconde do outro, porque a nossa mente, nossos pensamentos é inacessível ao outro. Nós não sabemos, mas o Senhor não. Tudo o Senhor conhece, tudo o Senhor sabe. Espírito Santo, fala conosco, ó Pai. Revela a Tua verdade, ó Pai. Nesta noite, quem tiver, ó Deus, com pensamento, ó Deus, quem sabe que tudo está dando errado, que nada vai dar certo, que está tudo perdido, mostra que para o Senhor nada é impossível, ó Pai. Tu és o Deus que faz milagres, ainda hoje o Senhor não mudou. Tu és o Deus de ontem, hoje, eternamente. E nesta noite, ó Pai, como o Senhor tem feito durante todo esse mês, como o Senhor tem feito durante 24 anos, opera em nosso meio,
no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Tem uma expressão de Agostinho que diz assim, palavras dele: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em Ti. Eu vou repetir. Senhor, Tu nos criaste para Ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em Ti. Nós precisamos crer num Deus de providência em nossas vidas, num Deus que conhece a nossa história e conhece a nossa vida. Quando eu vejo esse salmo, leio esse salmo, é um salmo que fala da revelação do Deus que conhece os atributos de Deus, fala de um Deus que conhece tudo sobre nós. É como para Deus está tudo claro, patente aos seus olhos. Ele conhece os nossos medos, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece os nossos fracassos, nossas vitórias, nossas preocupações. Pedro, andando com Ele, com intimidade, ele, depois que sofreu, depois que aprendeu no ministério, no dia a dia com Cristo, ele agora escreve, logo agitado Pedro, logo Pedro que era inquieto, era imediatista em tudo que fazia, rápido, ele fala de ansiedade do Deus que cuida, lançando sobre ele, na primeira carta dele, no capítulo 5, versículo 7, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você crê no cuidado de Deus na tua vida? Você crê no cuidado de Deus com um passarinho? Cuida nas aves e valemos muito mais do que os passarinhos. Às vezes a gente pergunta como é que vai ser e Deus tem solução. Lá no Salmo, o salmista diz que enquanto a gente dorme, enquanto a gente está descansando, Deus já está providenciando algo para mim, para você. Quando nós entregamos a Ele, quando nós confessamos nossas limitações, como somos pequenos, e começamos a entregar ao Senhor, e Ele faz fazer todas as coisas. Ele diz para mim e para você, você que está, quem sabe, se ausentando de Deus, ou pensa que está se ausentando de Deus, está distante, ou pensa que Deus não está vendo. É claro que o olho, os nossos olhos têm o nosso limite, a gente não vê, mas temos um Deus que tudo vê, e que conhece os nossos caminhos. A palavra dele nos diz que tem caminhos que parece estar tudo bem, está dando tudo certo, mas se não for com Deus, esse caminho vai ser um fracasso. Vai dar tudo errado, se Deus não estiver no negócio. Deus precisa ser convidado a apresentar tudo a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe tudo sobre mim. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, temos um Deus que nos conhece. Temos um Deus que se preocupa conosco. Aqui os primeiros versículos vai falando sobre a formação interior, sobre tudo, como se formam os ossos de uma mulher que está grávida. Eclesiastes vai considerar sobre isso. A gente não sabe, não sabemos o caminho do vento, não sabemos de tantas coisas, embora a gente banca de vez em quando do Senhor que tem resposta para tudo. Já notou isso? Conhece alguém assim? Que tem resposta para tudo? Que diz que conhece tudo? É um grande engano. Quem conhece tudo é Deus na minha vida e na sua. Quem conhece tudo é o Espírito do Senhor. A gente às vezes até dominamos alguma área, mas é pouquinha coisa. O negócio é muito mais profundo. E quem conhece o profundo do nosso ser é Ele. É Deus que conhece a nossa vida. Já pensou que a agonia seria nesta noite, na minha família, na sua? Se Deus dissesse assim, vou dizer a data, vocês vão morrer. Esse aqui está faltando 15 dias só, acabou o dia de hoje. E ninguém sabe. É ou não é verdade isso? Se a gente começar a saber, olha, hoje a gente está no mês de março, lá abriu, tchau, viu? Só tem esse mês, acabou, e nem ia trabalhar, ia pedir demissão, ia fazer alguma coisa, endoidava, mas Deus não deixa a gente saber. Agora Ele sabe de tudo sobre a gente. Ele manda nos preparar, porque, irmãos, se nós temos um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que tem um conhecimento
tão profundo, que trevas e luz para Ele é a mesma coisa. Ele conhece. Nós precisamos nos dedicar, nos entregar mais a Deus. Não adianta fugir da presença de Deus. O profeta Jonas até tentou, não é verdade? Mas ninguém pode fugir da presença de Deus. Adão até brincou de esconde-esconde. Você tem criança? Tem criança, ou já teve criança? Ou sobrinho, já brincou de esconde-esconde com ela? Faz assim eles, ó. Me procura agora, é tua vez. Aí vai contar, né? 1, 2, 3. Aí está escondido aqui, ó. Negócio desse tamanho, um cabo de vassoura vai esconder. E a pessoa vem e passa, estou quente ou estou frio? Vai passando. Onde será que está a Heloísa? De vez em quando eu brinco com ela. E ela aqui, ainda ri, ainda dá pista. Ainda dá pista, fica rindo. Não adianta se esconder de vovô, quanto mais de Deus, hein? Você está compreendendo? Não devemos nos esconder de Deus. Não podemos, aliás. Adão, onde tu estás? Aí Adão, vem para cá, Eva, essa árvore aqui é grossa, mas olha a cabeça. Pensei que Adão era mais inteligente. Pensei que Adão tinha mais conhecimento de Deus. E Deus, onde é que tu estás, menino? Talvez ali Deus queria realmente conversar com ele. Deus sabe onde você está, onde eu estou. Deus sabe os caminhos que estamos andando. E o Deus que nós servimos, Ele conhece não só todas as coisas, mas Ele sabe. E aqui o salmista agradece. Coloca aí, varão de fogo. Aí o versículo 14. 39 e 14. Coloca aí. O salmista agradecendo. A igreja pode ler comigo? Graças te dou, visto que pelo modo maravilhoso me formaste, as tuas obras são, e a minha alma. Meu Deus, Deus ele faz coisas maravilhosas, está acima da nossa mente, do nosso alcance. E aqui o salmista diz, eu te dou graças. Eu quero te agradecer por esse modo assombroso que o Senhor me fez. Que o Senhor tem cuidado de mim. A gente percebeu agora recentemente, com essa pandemia no mundo inteiro, o pessoal comprando, o governo comprando aparelho para respirar. Foi ou não foi? Tudo caro, viu? Tudo caro e falhava. E ali, botar para respirar, como era, tchau, morria, não aguentava. E Deus colocou um aparelho aí em você, você está tão tranquilo aqui, até máscara está respirando. Isso é que é Deus. Deus faz tudo muito bem, perfeito. Graças te dou. Olha o que o salmista diz aqui. Graças te dou, tendo em vista que o Senhor fez coisas maravilhosas na minha vida. Tu és grande, tu és poderoso. O que eu tenho, o que eu vou ter, tudo que está acontecendo na minha vida, vem de ti, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. Eu vivo pela tua misericórdia, Senhor. Quem vive pela misericórdia de Deus, diga amém, irmãos. Quem vive pela misericórdia de Deus, dê glória a Deus. É assim mesmo. Nós vivemos pela misericórdia do céu. E graças te dou. E aqui ele vai falar, era um homem poeta, ele tinha sensibilidade, e diz assim, os meus ossos, agora está falando de ossos, não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os maiores segredos que a gente pensa, Deus conhece tudo, ninguém pode ter segredo para Deus. E a maioria das pessoas tem segredo ou não tem? Tem coisa que você não conta a ninguém. Eu não conto para ninguém, tem até canção, ninguém precisa saber o que eu sinto. Minha dor em aflição, só a Deus em oração eu conto. Eu me ajoelho só, ponho minha face no pó e conto a Deus tudo. A gente conta a Deus e deve contar ao Senhor, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos contar. O filho pródigo naquela miséria, ele lembrou do pai e ele foi contar tudo ao pai. E se o pai é Deus, que é o nosso Deus, ele sabe onde está, onde nós estamos. E quando nós estamos servindo ao Senhor, geralmente estamos no pior lugar. O melhor lugar é estar na presença do Senhor. Ninguém venha me dizer que uma pessoa afastada do Evangelho, desviada, está bem. Não está bem. Bem estamos com Deus. Podemos estar até sofrendo, mas com Deus estamos bem. O meu barco pode estar sendo sacudido, mas Jesus está no meu barco.
Meu barco pode estar sendo açoitado pelas ondas. A água está entrando no barco. Pavor, lutas. Mas Jesus está no meu barco. E com Cristo no barco, tudo vai bem. E passa o temporal. É a presença de Jesus que vai dar vitória a você. É Ele que dá vitória a seu povo. É o Senhor que dá vitória à sua igreja. Uma igreja segundo o coração de Deus reconhece a onisciência e a grandeza desse Deus. E Davi reconhecia aqui, mas não adianta eu negar nada ao Senhor. Quando Natan veio inquirir o profeta que ele pecou, e ele se ajoelhou e disse: tem misericórdia de mim, Senhor. Aí Natan disse: também não vai morrer não, porque tu te arrependesse. Irmãos, geralmente nós não estamos buscando ao Senhor mais arrependimento. O pecado está acontecendo e estamos continuando no pecado. Você começa brincando com o pecado. E sabe o que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas a Bíblia nos ensina assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Eu não quero continuar no pecado. O pecado vai matar. Porque a Bíblia diz também que Deus não tem por inocente o culpado, e Davi sabia disso. Ele orou tanto, e não quis comer, e não adiantava fazer a comida melhor para o rei, ele não comia, ele ficou em jejum, orando pelo filho que estava enfermo. E quando o filho morreu, ele toma banho, ele pede comer, ele faz tudo porque ele sabia. Olha, irmãos, às vezes a gente está querendo lutar contra a vontade de Deus. Se Deus quer, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, quem é que vai abrir? Ninguém. Por isso que nós dependemos do Senhor para tudo. E neste salmo, eu encontro algumas verdades. Eu faço uma pergunta para a igreja, dentro dessa perspectiva desse salmo: o que Deus tem feito por mim? Deus tem feito tantas coisas por mim, por você. Nesse salmo, Davi reconhece a grandeza de Deus em tudo. E essa pergunta: olha, o que Deus tem feito por mim? Pensa bem, a gente diz grandes coisas fez o Senhor por nós. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Quem tem recebido da parte de Deus bênção aqui, levante a mão, levante. Você tem recebido? Então veja o que é que diz aqui: o que Deus tem feito por mim. O salmista aqui, nessa exposição, ele diz: Ele tem tido por mim um grande amor. Eu sinto isto na criação, na preservação, na redenção. Creio nisto, porque a sua palavra inspirada nos diz. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: Deus prova o amor para conosco. Ele prova o amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ter dado tudo para nós, sem merecermos. Ele conhecia Davi, os reis em guerra, exército de Israel em guerra, e ele em casa dormindo. E muitas vezes temos feito isso, não temos mais aquela alegria da nobre Senhor, e qualquer coisa é motivo para dizer: hoje eu não vou, hoje eu não faço. Mas aí fora a guerra é grande, espiritual, e muitas vezes nós temos não ido àquele lugar onde Deus tem mandado, e as desculpas são até convincentes, mas na verdade é o nosso coração seco, sem mais alegria de evangelizar, sem mais alegria de pregar, sem mais alegria de orar, podendo fazer. Por isso, irmãos, Deus, Ele conhece o meu, teu coração. Não adianta uma fachada religiosa, Ele conhece nosso coração e nossas intenções. E Ele vai dizer isso aqui, nesse salmo, Ele vai fazer uma grande confissão, verdadeira, como servo do Senhor. Ele diz assim: olha Deus, Tu sabes tudo sobre mim, os Teus olhos me viram, o Teu amor por mim é grande, o Senhor tem me abençoado. Davi era muito abençoado por Deus. O Senhor tem me livrado. Uns confiam até em carros, ele disse no Salmo 20, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Teu nome. É no Teu nome que eu recebo vitória. O Senhor dá vitória ao rei, o Senhor dá livramento. Quem tem dado livramento a você e a mim todo dia, é Deus dando livramento às nossas vidas. É livramento em casa. Você não pode nem estar em casa para ajudar sua esposa, a sua filha, mas Deus está livrando. A tua esposa fica preocupada quando você vai trabalhar e ela começa a orar, e o Espírito de Deus começa a te dar livramento naquele dia, e você termina o dia, é para se ajoelhar e agradecer: Senhor, foi o Senhor que me livrou, é a Tua graça e a Tua misericórdia. Irmãos, Davi reconhecia tudo isso. Ele me tem abençoado com bênçãos temporais, mas não só temporais. Ele tem me abençoado com bênçãos eternas, bênçãos visíveis, eu vejo. Mas tem tantas bênçãos invisíveis, a gente nem vê, e Deus está fazendo. Deus está cuidando da gente. Tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê, e Deus está protegendo. Você crê nessa palavra, meu irmão?
que Deus está dando livramento a você, livramento, e a gente precisa render graças a Ele. Aqui, meus irmãos, é um momento que agora estamos vivendo, momento onde a gente vê, você vai chegar em casa, por exemplo, eu também vai chegar em casa, não sei se você daqui vai sair a algum lugar ainda, mas vai chegar em casa e vai encontrar uma casa arrumada, uma cama arrumada e uma cama forrada. Você pode dizer amém, irmãos? Será que vai encontrar isso? Já pensou? Aquelas pessoas, os refugiados agora, nesse momento, quantas pessoas não têm uma casa, não têm uma cama, estão em todo lugar, deixaram tudo. Eu vi uma reportagem de uma família, até de um ponto de vista econômico boa, dormindo no porão, colocado alguns tijolos, e de compensado e dormindo em cima. Eu estou me adaptando, cada dia fica melhor. Melhor, irmão, só a misericórdia. O mundo está gemendo, o mundo está sofrendo, Deus está mostrando. Mesmo assim, alguém tem reclamado da vida, enquanto nós precisamos agradecer. Davi aqui, ele começa a dizer, olha o verso 17, que preciosos, Senhor, para mim, são os teus pensamentos. Eu estava lendo a carta de Isaías, de Jeremias, capítulo 29, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Por que será que a gente dá tão pouco a Deus, Deus dá tudo a gente? E outra coisa, a gente, muitas vezes, somos crentes luxentos. Não, Senhor, eu estou precisando disso, mas olha, faz nada, não se envolve no trabalho que está precisando. Fulano não tem, acaba com isso. Cada um é cada um. Deus pedirá conta de cada um de nós. Então, o que Deus tem feito por mim, tem feito tudo. Na minha vida, Ele tem feito tudo. Em momentos assim, irmãos, que é oportuno a gente falar, cantarmos como um poeta. Quantas bênçãos, quantas são. Você tem recebido, vai ficar surpreso o que Deus já fez. Agora tem outra pergunta, dentro desse panorama da onisciência, do conhecimento de Deus a respeito nosso. Tem outra pergunta que a gente precisa fazer. O que é que Deus está esperando de mim? O que Deus esperava de Davi? Um coração puro, um coração sincero, um coração quebrantado. Ele pecou, mas ele confessava. O que Deus tem feito por mim é tudo, mas o que Deus espera de mim? E aqui, eu participei de uma série de conferências ainda adolescente, e o cantor todas as noites, o que Deus está querendo de mim? Lenildo, o que Deus está querendo de mim? Será que Deus está satisfeito com a minha vida, o que eu estou oferecendo a Ele? Que darei eu ao Senhor? Já viu esse versículo? Que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito? A gente hoje somos um tipo de crente que muitas vezes reclamamos tanto, lamentamos tanto. Deus tem abençoado, Deus abre portas, mais portas para a gente. Mesmo assim, há uma insatisfação tão grande. Reclamação o tempo todo, queixa, eu não vou, e eu não gosto da igreja por isso, e eu não gosto por aquilo, e eu vou procurar outra porque eu quero isso. Irmãos, que tanta coisa a gente tem procurado, vamos procurar pedir a Deus misericórdia, a graça dEle sobre nossas vidas. Aleluia, nós precisamos mais de Deus, buscar a sua presença. É muito comum a pergunta, o que Deus pode me oferecer? Poucas vezes nós dizemos, o que eu posso me dedicar a Deus? O que é que eu posso fazer diferente nessa semana que está começando? Será que eu posso evangelizar aquela pessoa? Eu entregar um livro, ou uma Bíblia, ou um versículo? Ou vai continuar da mesma coisa, do mesmo jeito? Será que nós estamos influenciando, ou sendo influenciados? E aqui, irmãos, Davi, ele diz assim, olha, Deus é tão grande, tão grande, tão grande. Se eu contasse, excede os grãos de areia o que Deus tem feito na minha vida. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Queria dizer aos irmãos, só para pensar um pouco. Muitas vezes nós merecemos, como diz o Salmo 103, merecemos ser punidos, merecemos ser castigados. Mesmo assim, como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que eu amo. Porque Ele conhece a nossa estrutura, e Ele lembra que nós somos o quê? Pó. Já viu isso no Salmo 103? Somos pó. Agora um pó abusado, é como diz o poeta também, é o vaso discutindo com o oleiro, dizendo como quer, em vez de agradecer o que Deus tem feito, e Deus quer revelar muito mais. É neste salmo, Deus em minha vida, é muito comum a gente ouvir isso, o que Deus pode me oferecer, mas será que eu posso fazer alguma coisa pelo Senhor? O que Deus tem feito na minha vida? Você vai dizer que é coisa grande? O que eu tenho feito para Deus? A gente diz que Deus é fiel, e a gente repete isso, e vê isso, Deus é fiel,
mas eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho alegria de servir ao Senhor, ou minha alegria é muito pouca de servir a Deus? E é nesse salmo, irmãos, que eu encontro aqui Davi se revelando, mostrando a revelação de Deus. É precioso para mim os teus pensamentos, está no verso 17. Se eu contasse, verso 18, excederia os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desce cabo dos perversos, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam contra mim, contra ti, e com os teus inimigos falam malícia. E aquele, Senhor, olha a oração dele, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e eu não abomino os que contra ti se levantam. E às vezes a gente está fazendo parceria com as trevas, me permita falar isso. É pessoas colocando coisas nojentas, a expressão também é forte, em redes sociais, e muitas vezes o crente fazendo isso, ó. É piada, fazendo, faça isso não. Se você não quiser fazer isso, não comenta, não te mistura com isso, porque se você botar uma palavra, um versículo, não vou nem te ligar. Mas se contar uma coisa que chama atenção, são muitos comentários. A Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E Davi aqui, meus irmãos, ele começa a dizer, tem umas pessoas que estão se rebelando contra ti. Você conhece pessoas rebeldes? Talvez dentro da sua casa, né? E você vê, olha aquela situação, e só vai pedir misericórdia a Deus. E se você falar, pai, mãe, até é coberto de gritos, porque não querem mais ouvir a verdade. Mas mesmo assim eu quero dizer, olhe para mim, guarda essa palavra, Deus vai ter encontro com os rebeldes. Vai haver encontro de Deus, já que essa palavra aqui vai se cumprir com rebeldes, com pessoas que não querem nada com Deus e vivem brincando com o Senhor, o Deus que conhece todas as coisas. Eu aborreço essas pessoas que te aborrecem, eu não me faço filiação com elas. Cuidado com quem você quer se filiar. Eu tenho encontrado na Bíblia muitos homens de Deus que, sem a orientação divina, se filiaram com pessoas em pecados, com pessoas. A gente tem que conviver às vezes com situações. A gente está no mundo de pecado, mas cuidado para não se sentar com eles, cuidado para não se divertir com eles, cuidado para não tomar a forma do mundo. Não se conforme com este mundo. A palavra desta noite fala sobre um Deus que conhece tudo, e Ele quer uma semana diferente para você. Vai ser uma semana de santidade, vai ser uma semana de mais leitura da palavra, uma semana que você vai ter coragem e vai dizer não para o pecado, e vai dizer sim para Jesus. Toda a glória seja dada a Ele. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, eu não abomino os que se levantam contra ti. A gente sabe que o contexto da vida de Davi era um grande guerreiro, e ele matava mesmo. Ele matava, e a gente vê quando Deus chamou ele, deu uma ordem. Inclusive Deus deu ordem para Saul, mas Saul queria fazer o que ele queria, não fazer o que Deus mandava. Aí Deus usa o profeta Samuel, vai lá depois de uma guerra, era para ter liquidado todos os amalequitas, não ficar nenhum, até criança de peito, até o rei. Mas Saul sempre com conchavo político, sempre os políticos têm aqui, usar da palavra pejorativa, os conchavos, as alianças, é muita coisa, sabe, irmãos? Tem que ter cuidado com isso, cuidado com isso. E ele ali poupou aquele rei, e Samuel foi, Deus revelou, e foi lá, ele disse, foi assim que eu mandei você fazer. E tem gente, mas eu estou fazendo assim, mas Deus sabe que eu tenho que fazer. Deus não quer nem eu, nem você no pecado. Deus quer você numa vida de santidade. Eu sou santo, diz o Senhor, e Ele quer seu povo, sua igreja santa. E Ele é Deus de livramento na tua vida. E Ele é Deus que faz coisa grande na tua vida, na minha vida também. E aqui, meus irmãos, Davi faz uma oração. Depois que ele diz no verso 22, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E o versículo 23, a igreja pode ler comigo, 23, vamos lá, toda a igreja juntos, vamos fazer a leitura. Sonda-me.
Versículo número 24. Toda a igreja. Vê se há em mim. Pense um pouco. O que Deus tem feito por mim? Grandes coisas. Pense mais. O que Deus espera de mim? E a terceira e última pergunta. O que Deus pode fazer através de mim? Você sabe que Deus quer usar você? Usar com poder, não é as argumentações, o silogismo filosófico, o seu não, que é cheio de argumento. Ele quer te usar uma palavra espiritual. Ele quer te usar para a glória do nome dEle. E o que Deus quer fazer, Ele pode fazer através de mim. É deveras inspirador pensar, não que eu possa fazer, mas aquilo que Deus pode realizar através de mim. Eu posso todas as coisas, irmão, sabe, naquele que me fortalece. É em Deus que a gente vai ter vitória. É através de Cristo que nós temos vitória. A igreja, 24 anos, a igreja segundo o coração de Deus, que busca em Deus, é Deus que dá vitória. Mas as pessoas, muito infelizmente envolvidas nas trevas, não reconhecem a onisciência de Deus. Parece até que Deus não está sabendo. Peca, faz o que quer, vem para a igreja, pega a Bíblia, lê, dá um glória, às vezes até canta, às vezes até toca, mas com a vida no erro, com o pecado. Mas a Bíblia diz que aquilo que se feito em oculto, Deus vai revelar. Deus é um Deus de revelação. É hora de pedir perdão, é hora de fazer essa oração. Sonda-me, ó Deus, e tu conheces o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece meus pensamentos. Olha que oração forte. A igreja pode orar comigo, vamos lá. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus está vendo uma coisa mal, mas Ele quer dar vida eterna. Envolvido em densas trevas, almejava a luz do céu. Ó meu mestre poderoso, forte e eterno Salvador, rompe os laços que arruína a minha vida, não me deixa prosperar, não me deixa ter alegria, meu casamento não funciona, rompe os laços que arruína. 8 horas, eu quero encerrar. Queria que a igreja orasse, sentado mesmo, irmãos. Você entendeu essa mensagem? Primeiro, nós temos um Deus que tem feito tudo por nós, e reconhecemos isso. Depois nós temos um Deus que espera alguma coisa de mim e de você. E no final, Ele pode fazer maravilhas através da nossa vida. O nosso tema foi esse: Deus em minha vida. O Deus onisciente, o Deus onipresente. O que Ele tem feito por mim, o que Ele pode fazer através de mim e o que Ele espera de mim. E eu penso em concluir a igreja em oração fazendo a seguinte pergunta: você quer ser usado por Deus? É uma pergunta e você vai responder: eu quero, pastor. Busque mais ao Senhor. O que Deus quer fazer na minha vida é coisas grandes. Você está afastado, você quer voltar. Onde tiver, a igreja está orando. Fique de pé. Eu entendi essa mensagem. Deus falou comigo, pastor, e eu quero me aproximar mais de Deus. Corajosamente. Onde é que está a primeira pessoa? Eu quero dizer aqui: Deus te abençoe. Faça o sinal. Onde você estiver. Pastor, eu entendi essa mensagem. Deus se revelando ao meu coração. Um adolescente, um jovem, você que chegou a quase que não vinha, veio, está entendendo o que Deus quer na sua vida? Eu entendi tudo, pastor. Faça o sinal. E eu vou dizer aqui: Deus te abençoe. E eu creio que Ele está te abençoando. Foi Ele que trouxe você aqui. Você não chegaria aqui sem a graça de Deus. Ele trouxe a mim e a você. E é o Deus que conhece. Ele conhece o meu andar, o meu sentar e o meu levantar. A palavra nem sai da minha boca. E Ele sabe tudo. Você que desejaria nesta noite: eu quero, pastor. Não sei qual foi o motivo que você se afastou de Deus, mas Deus está chamando você de volta. Se você crê nessa palavra e quer voltar ao primeiro amor, quer voltar para Deus, a mensagem é clara. O Deus conhece tudo. Eu não conheço, mas Deus sabe como você está aqui. Examine esse homem a si mesmo. Se examine e venha para Jesus. Há uma pessoa, a igreja em oração, só um sinal. Eu entendi tudo, pastor. Essa mensagem foi para mim um culto desde o começo. Deus, Ele falou meu coração. Ele conhece minha história. Ele conhece minha vida. E eu quero, voluntariamente, quero voltar para Ele. Quem é você? Em nome de Jesus, a igreja em oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você foi aquele servidor na sua adolescência, na sua juventude, e foi deixando. E o Deus que conhece, Ele quer fazer maravilhas na tua vida. Vamos ficar de pé nesse instante. Final de semana, um domingo maravilhoso, palavra do Senhor.
E essa palavra é suficiente para salvar todos nós. Os irmãos estão de pé, a gente está encerrando. Eu queria que novamente, vou fazer uma oração, e você inclinasse sua cabeça. Feche seus olhos. E você, meu irmão, que quase não vinha, minha irmã, está sentindo sua vida uma tristeza profunda. E eu quero dizer a causa dessa tristeza: afastamento de Deus. E o Deus que te conhece, sabe teu coração. Porque alguém te julga, mas Deus sabe teu coração. Ele está te chamando de volta. Antes da oração, quero perguntar pela última vez. Você já é crente, amém. Mas você quer se aproximar mais de Deus? Deus conhece tua vida. Dá um sinal de fé. Sou eu, pastor. Quem é essa pessoa? Tem coragem de fazer isso? Eu estou um pouco distante, pastor. Já não leio a Bíblia como antes. Já não oro como antes. Até para a igreja eu tenho pouca força. Mas tenho chegado aqui e eu estou precisando dessa ajuda de Deus. Essa mensagem, irmão, do Salmo 139. Do Deus que esquadrinha o meu andar. O Deus que conhece o meu deitar. E o Deus que conhece todos os meus caminhos e meus pensamentos. Vai continuar falando contigo. Quem é você? Pastor, eu estou precisando de muita oração em minha casa. As coisas não estão boas não. Eu creio que muita gente está precisando. Eu também. Todos nós precisamos de oração. Mas tem pessoas que deixou o caminho das veredas do Senhor. Está na hora de voltar. E eu termino fazendo essa última pergunta. Quem é você que está afastado do Evangelho e quer voltar para Deus nesta noite? Faça um sinal. Eu me afastei, pastor. Estou distante. Mas eu reconheço e quero voltar. Davi disse isso. Ele pediu a Deus. Ele sabia da sua queda. E ele pediu a Deus para que ele se reconciliar com ele. Talvez seja essa a sua oração nesta noite. Veja se há em mim alguma coisa errada. Deus amado, muito obrigado. Porque a tua palavra é poderosa, ó Deus. E ela não volta vazia. Ela produz um efeito, ó Pai, na vida de cada ouvinte, na vida da nossa vida, ó Pai, na vida da tua igreja. O Senhor é o Deus que sonda profundamente e conhece nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque nessa sondagem, o Senhor sabe daqueles que estão, ó Deus, com o coração contrito, arrependidos e querem voltar para Ti. Quem sabe, ó Deus, nesta noite, alguns disseram sim, mas aí talvez algo impediu manifestar publicamente. Mas, ó Deus, a nossa oração é que antes que se reconcilie com o sono, volte para Ti com pressa, ó Pai, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe todas as coisas, e Tu és o Deus que, apesar de saber das nossas falhas, nossos pecados, como aquele pai do pródigo, o Senhor abre os braços, abraça, beija, dá roupa nova, dá anel, faz festa, mas para aquele que volta, ó Pai, que nessa noite haja reconciliação para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, ó Pai. Leva-nos em paz, que tenhamos uma semana gloriosa, uma semana na Tua presença, uma semana de oração, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos.